Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai receber um convidado muito bacana. Já conheço há algum tempo, não só ele, mas toda a sua família, de longa data, e fazem um trabalho na saúde de campos há muito e há muito tempo. E hoje, nesse mês de novembro, que a gente vai estar falando muito sobre a questão oncológica, não só aqui, mas também em todas as nossas redes sociais, eu vou receber ele, que é um dos fundadores, não, mas vamos dizer assim, um dos responsáveis por todo o hospital Doutor Beda, por toda a Rede Beda, e também médico oncologista especializado em câncer de mama, Diogo Neves. Obrigado. Obrigado, eu que te... Como eu sempre falo, não dói, passa rápido e é um bate-papo mesmo, que é a ideia do podcast é levar informação de temas variados. Esse é um tema hoje para mim muito importante. Eu tenho uma ligação, eu não posso dizer uma ligação direta, mas uma ligação mais do que direta, com a necessidade de fazer com que as pessoas tenham um direito a um tratamento justo, porque minha mãe teve. Eu sempre falo Sim, isso, falei isso na audiência pública, que você pôde eu estar estive presente lá. presente. O objetivo do Hélio Cidadão é que todas as pessoas tenham um bom tratamento, carinho, apoio da família, que é muito importante contra essa doença que infelizmente mata muito, mas que cada dia que a gente infelizmente perde uma pessoa, eu particularmente, eu tenho mais vontade ainda. Então, Uhum. obrigado. Quero começar parabenizando por todo o trabalho que vocês fazem em campos, toda a dificuldade que é. A gente sabe de quanto é difícil trabalhar com planos de saúde, quanto é difícil trabalhar com SUS, quanto é difícil lidar com o material humano, porque a gente Certo. sabe que o ser humano, ele muitas das vezes ele não ajuda, acaba atrapalhando o trabalho de todos vocês. Então, parabéns, agradecer pelo apoio, que graças a Deus as empresas e os institutos são parceiros, o Instituto Sim, sim, Nélia, isso. do instituto que vocês fazem parte, que começou até antes do nosso. Então, obrigado pelo convite de aceitar. E a gente vai estar aqui falando um pouco sobre oncologia e falando um pouco de vida, porque as pessoas acham que o diagnóstico é a morte, mas cada dia que passa, bons profissionais e Papai do Céu tem iluminado para que isso seja uma nova realidade, que mais pessoas tenham o direito de se curar e de ter uma vida normal. Obrigado. Assim, Elinho, eu agradeço muito o convite. Eu vou te dizer que vai ser um grande prazer a gente poder conversar aqui, trocar ideia. Diante de tudo que você falou, eu acompanhei sua história várias vezes. Eu te presenciei, você, seu pai, na porta do hospital, aguardando o momento da visita, enquanto sua mãe durante alguns momentos esteve né, internada, precisando de cuidados mais intensivos. Então eu sei que você fala e que você tem esse sentimento, que isso é verdadeiro, genuíno, e eu vejo em você um instrumento, né, para que a gente possa alcançar objetivos maiores dentro da saúde de campos, principalmente no que tange à oncologia, porque o que a gente percebe hoje em dia, Elinho, é que o SUS está ficando muito para trás, né? Graças a Deus, quem pode, quem tem acesso, consegue ter acesso a tratamentos mais modernos e a medicina vem evoluindo numa velocidade imensa. A ciência, assim como o tempo, não para, né? Então, a gente vê uma revolução tecnológica a cada dia. Ao mesmo tempo, a saúde pública não vem acompanhando isso. Nós temos uma tabela do SUS defasada há mais de 20 anos. E isso cria abismos, né, de tratamento entre pessoas que têm a mesma essência. Né? Uma pessoa, um ser humano, é igual ao outro. Todos deveriam ter acesso ao mesmo tipo de tratamento. E isso é uma coisa que incomoda muito. Né? E pensando nisso, há alguns anos atrás, nós criamos um instituto que ano passado veio a obter, né, o título de utilidade pública através da Câmara Municipal, a qual eu agradeço vocês e seus Seus colegas, colegas. né? E nós buscamos que futuramente esse instituto possa ser uma via
uma forma da gente viabilizar melhores tratamentos, viabilizar maiores investimentos na área aqui em Campos. Só para vocês entenderem um pouco o que o Dr. Diogo está explicando, esse é uma das grandes situações pelo qual eu defini entrar junto da minha família na questão da rede pública. O que o doutor acabou de dizer é que as pessoas elas têm como ter a cura. Muitas das vezes existem tratamentos que podem ser feitos, mas que infelizmente o SUS não acompanha a velocidade da ciência. O que ele quer dizer com isso, basicamente? O hospital, aquele que recebe verba, por exemplo, do SUS, ele recebe aquela determinada verba para poder pagar seus funcionários e pagar tudo aquilo que você, cidadão, precisa para ter o atendimento. Só que, infelizmente, o SUS ele não paga isso como deveria pagar para que a evolução que a ciência traz para as questões particulares, isso não é levado para o SUS. Em outras palavras, para você que está em casa entender melhor, o que a gente falou desde o início, as pessoas falecerem por ordem natural da vida, como, por exemplo, foi o caso da minha mãe, ela teve os melhores médicos, teve os medicamentos corretos, teve apoio familiar, mas Deus assim achou que era o momento dela partir. O que entristece ao Dr. Diogo, ao que entristece as famílias que perdem seus entes muitas vezes, é pela falta do tratamento. Porque muitas das vezes existe aquele câncer que é muito forte, que na maneira convencional, como antigamente, ele não consegue ser muitas das vezes curado, mas com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, se o SUS abrisse mais isso para que essas pessoas mais humildes, como você falou, são todos seres humanos iguais, deveriam ter, isso está na Constituição, o mesmo direito de saúde, e isso não acontece. E é esse, para mim, é a grande dificuldade que a gente tem no nosso país, principalmente no nosso município, em setor de oncologia. A gente tem bons profissionais, a gente tem boas estruturas hospitalares, porém não temos o mesmo investimento do SUS igual em outros municípios que deveríamos ter. Essa é a minha visão. Elinho, na verdade, assim, o subfinanciamento do SUS é sistemático no Brasil, não é uma condição de Campos. A gente trabalha com tabelas. Então, para cada procedimento, para cada doença, você tem uma tabela que cobre um tipo de procedimento. O dinheiro, eu sei que existe essa tabela. Porém, cada município tem a sua rede hospitalar que atende. Então, muitas das vezes, um hospital que não dá o mesmo tratamento, é isso que eu estou falando de outros municípios, por exemplo, recebe o mesmo recurso, por exemplo, do que recebe o Beda. Estou falando em termos de valor, porque é uma tabela fixa. Sim. Como você mesmo disse. Isso até já levantei algumas vezes, eu acho. Eu acredito muito em meritocracia, né? Eu acho que quem desenvolve um trabalho melhor deve ser melhor remunerado, né? E a gente deve ser remunerado, sim, por resultados. Eu fui criado assim, trabalhei muitos anos na rede pública, fiz residência na rede pública, mas sou proveniente, tô dentro de uma instituição privada e a gente sabe que a gente tem que valorizar aquele profissional que dá retorno, né? Que dá retorno não financeiro, mas que dá retorno em termos de resultado para o paciente, que dá retorno em termos de recuperação, de tempo de internação. Isso tudo são indicadores que são possíveis de serem medidos, inclusive pelo poder público. E você tem como remunerar melhor aqueles que oferecem um melhor resultado. Eu, por exemplo, já fui criticado, mas eu não tenho problema quanto a isso. É que uma das coisas que eu mais abomino é a hipocrisia, né? E eu sempre digo e falo que
política no país como o Brasil, ele deveria ser por produtividade. Igual a questão da área médica como um todo, não só como funciona alguns itens em campos que não é assim, que é por produtividade. A Uhum. partir do momento que você tem um médico que se ele atende 10 pessoas, ele recebe X, e se ele atende Y pessoas, ele recebe o mesmo X, É, assim, já parte de um pressuposto de ser uma coisa desigual. Mas quando eu falo eu estou dando um exemplo. assim, mas quando eu falo de resultado, Não é financeiro só. eu falo de desfecho, desfecho clínico, né? Você tem duas instituições recebem um paciente com as mesmas características. Eu consigo operar esse paciente mais rápido, eu consigo fazer a quimioterapia nesse paciente mais rápido, eu consigo colocar ele na radioterapia mais rápido, e eu conseguindo atingir esses objetivos, eu consigo ter um desfecho clínico melhor, meu resultado no final é melhor. Isso pode ser medido. Isso é medido em vários lugares. Então, eu acho que a meritocracia, assim, não adianta você tratar todos como iguais quando não são, né? A gente tem que Sim, realmente valorizar o melhor profissional, a melhor instituição, a melhor aquele que rede. presta um serviço mais organizado e que traz mais benefício para a população. Você acha que hoje, aí eu vou te fazer uma pergunta como cidadão, hoje a maior dificuldade, eu vejo, a gente discutiu isso na audiência pública, para mim existem três grandes gargalos em Campos em relação à questão oncológica. Não vejo quantidade de unacões, eu acho que os unacões eles são suficientes. O que eu vejo como dificuldade hoje em Campos, a questão da quimioterapia infantil, eu acho Campos merecia ter um tratamento, não só do Estado, mas do governo federal, talvez como um polo para o tratamento infantil oncológico Sim, da região, pelo tamanho de Campos, sim. pela responsabilidade de Campos. Meu pai foi prefeito 6 meses. E, a, Eu sei o e quanto até pela Campos, geografia, pela né? geografia, Porque a gente está eu, muito distante da capital, né? é, E, ao mesmo tempo, nós estamos próximos, né, das cidades que fazem fronteira, né, exatamente, com Minas exatamente. Gerais ou com o Espírito Santo. Esse é um grande Então, gargalo, na minha opinião, e isso eu falo na minha opinião porque eu ouço as pessoas, eu diariamente eu me envolvo com pessoas com a é, doença. A gente sabe, você como médico, eu como cidadão e como filho que fui, uhum, a gente sabe quanto é desgastante uma viagem para um adulto fazer quimioterapia. sim, Imagina para uma criança. totalmente traumático. Totalmente traumático. Eu queria falar, assim, já que você levantou essa questão do tratamento pediátrico, né, o tratamento oncológico pediátrico, se eu não estou me enganado, eu acho que você já teve com a Lena aqui, a Lena Araújo, que Não, Lena, não. é uma pessoa que passou por uma história muito difícil. A filha Do dela teve Instituto isso, Sauana. Sauana. Ela teve na audiência pública. Isso. Então foi lá que a gente se Foi encontrou lá, junto. isso. E ela teve uma filha que teve uma leucemia, que foi tratada e que infelizmente veio a óbito. Assim, mesmo com o melhor tratamento, ainda assim é uma doença com uma alta taxa de mortalidade. Mas um tratamento de uma doença como essa, fora de um centro de referência, fora de uma situação em que você tem estrutura, a taxa de mortalidade é muito mais alta. Então, qualquer que seja o investimento que tenha que ser feito para que Campos se transforme num polo de tratamento pediátrico, ele depende de muita política. E aí é que entram vocês, né? Depende de muita vontade política, depende de investimento. E, por exemplo, eu já tive conversando com a Lena algumas vezes e eu digo para ela, Lena, se eu fosse capaz, se fosse possível para mim, enquanto instituição privada com fins lucrativos, eu faria. Mas eu sei que eu não vou conseguir fazer dessa forma. A única forma de fazer isso é através de Do uma poder público. instituição do poder público, Do poder público. com o apoio do poder público. Mas exatamente isso, Diogo, foi o que eu falei. As pessoas elas não têm muitas das vezes,
eu acho que que é o grande problema da medicina? Eu acho que é uma falta de uma palavrinha que a gente tem que ter na vida, chamada equilíbrio. O médico, ele por si só, por tudo que ele passa, por tudo. Poxa, porque hoje eu tenho uma sobrinha fazendo uma faculdade de medicina. Legal. Então, a gente conversa. Eu tô tendo a oportunidade também Primeira da É família? a primeira da família na área médica, Tá. diretamente mesmo, é Aham. minha sobrinha mesmo. E, na verdade, o médico, ele é um ser humano que ele sente igual a qualquer outro ser humano, mas ele tem todo um preparo para ter um pouco mais, eu não digo de frieza, mas de responsabilidade nas suas falas. Sim. Porque uma fala de um médico mal Mal colocado. dirigida, mal colocada, isso gera um problema Uhum. mental absurdo numa família e, consequentemente, pode atrapalhar muito. Mas o que falta é um pouco do equilíbrio, muitas vezes, da rede de saúde, de equilibrar daquilo que pode ser feito e daquilo que tem que ser feito. Uhum. Vamos lá, vou dando um exemplo claro dessa questão, um do gargalo, que é essa questão infantil, para a gente pular para um outro gargalo enorme. Tem que ser feito, sim, um centro de referência, não pode ser feito, como o senhor falou, monta-se uma estrutura mais ou menos para ser Não. atendido, que não pode, obviamente. Mas o desgaste que essas famílias têm, Isso é uma coisa que tem que ser abraçada pela comunidade de como uma um todo. forma. Sabe o que acontece? Não é o tratamento, é o deslocamento, é a família ter que praticamente se mudar para um outro Sim. município para fazer o tratamento. E se as pessoas muitas das vezes não têm condição de fazer aqui, imagina no Rio de É Janeiro. um tratamento extremamente difícil num ambiente extremamente hostil, né? E mesmo que pago pelo poder público o tratamento, a pessoa ela tem que dormir em outro lugar. Sim. Muitas das vezes o pai, a mãe, o tio, Algum deles, algum pelo menos. parente tem que dormir em algum lugar. Então, parar o trabalho, ou seja, Até mesmo porque, assim, alguns desses tratamentos, Elinho, eles duram meses. E ninguém consegue viver. Nem a mãe mais apaixonada eu vou dar um do exemplo. mundo não consegue viver meses, 24 horas dentro de um hospital. É mentalmente Eu vou te dar, impossível, é eu vou te dar estafante, um exemplo porque ela é extenuante. ela né? me permite e ela deu entrevista aqui conosco. O nome dela é Maria Fernanda, o nome dela é Fernanda, o nome da filha dela é Maria Laura, é uma menininha que hoje está uma princesinha já. Teve leucemia, 2 anos e meio de tratamento, praticamente. 2 anos e meio indo para o Rio de Janeiro, no Hospital do Rio, para fazer o tratamento. Graças a Deus, curada. Chegou anteontem, eu liguei para Fernanda para falar um outro assunto sobre, infelizmente, uma outra paciente, e eu pedi na orientação dela também, né? Aham. Uma informação, infelizmente é um câncer específico, e Raro, a maioria das e vezes ela, são como doenças advogada, raras. virou advogada de saúde Aham. especializada, e ela viveu 2 anos e meio isso. Então, na verdade, o centro de referência tem que acontecer em Campos, na minha opinião, para essa questão infantil, até para facilitar crianças de São João da Barra, de Quissamã, de São Francisco, de outros municípios, porque é tudo no Rio. A nossa região de É abrangência, muito grande. por si só, ela compreende mais de 3 milhões de pessoas já. É. Entendeu? Então já é mais que justificável. Que o poder público se atente a isso. Eu acho que não é tão complexo quanto parece do ponto de vista, se tiver vontade política, porque hoje, vou dar um exemplo, da rede que a gente tem, havendo o aporte do poder público para isso, tem condição de ser feito. Não, é possível ser feito, mas não é tão simples, não. A gente tem poucos profissionais, porque não é uma especialidade muito bem remunerada. Tá? E até pelo desgaste que gera, né? Imagina você acordar todo dia e ter que lidar... Mas aí entra na né? meritocracia. É. Não é porque não é bem remunerada. Não é. Não, eu digo assim, o profissional hoje, ele termina, por exemplo, a faculdade
a não ser que tenha uma vocação muito grande ou alguma experiência pessoal, dificilmente ela Deseja ir para essa área. deseja trabalhar com oncologia infantil. Que é realmente Porque é uma coisa pesadíssima. pesadíssima. É pesadíssimo. Você lida com as crianças, que eu acho que talvez seja a parte mais fácil, e você lida com todos os familiares, né? E, assim, por detrás desse médico tem que haver muita coisa. Você tem que ter suporte hemoterápico, capacidade de transfundir, capacidade de transplantar. Então, não é uma estrutura simples, não. É bem complexa. Não, eu não disse que era uma estrutura simples. Eu estou dizendo que existem rede em campos que, com aporte financeiro e boa vontade política, pode ser feito. Essa é uma opinião de um político, de um gestor. Aham. Lógico que a sua opinião é muito mais válida que a minha, porque você é Não, técnico do eu assunto. concordo. Agora, eu acho que é o outro assunto. Pronto, a gente vai entrar no outro assunto que para mim é um grande gargalo em Campos, porque eu vivi isso em próprio. E com a graça de Deus, se Deus quiser, esse assunto é um pouco mais fácil de ser resolvido. Existe a medicina, a ciência, né? Uhum. E o senhor pode explicar para a gente um pouco mais um exame chamado PET scan, que é um exame que você, tecnicamente eu falo de maneira, vamos dizer assim, mais popular, é como se fosse uma ressonância, ao meu ver, depois você vai explicar tecnicamente Sim, o que posso que é, explicar. mas é uma ressonância que ela consegue averiguar onde há metástase ou onde há parte, infelizmente, de células cancerígenas ou de algo relacionado ao câncer. Explica pra gente ainda o porquê que Campos não tem um PET scan e qual a importância do PET scan para a questão de ajuda no tratamento oncológico. Bom, primeiro eu vou explicar como é o método, né, do PET scan. O PET scan é um equipamento híbrido. Ele é uma tomografia multi-slice, né, de vários canais, a 16 para cima, e é acoplado a uma gama-câmara, que é um aparelho de cintilografia. Então, o que que se faz? Você tomografa o corpo inteiro, e depois que você tomografa o corpo inteiro, você injeta um radiotraçador que ele tem uma maior afinidade por tecidos que têm uma atividade metabólica maior. O famoso contraste? Não, não é contraste, é radiotraçador. Contraste é o que a gente usa na tomografia, Ah, tá. tá? O radiotraçador não. Radiotraçador é uma substância radioativa que ela está ligada uma determinada molécula, né? Substância. O radiotraçador, no caso do PET-CT, a maioria é feita com flúor e glicose. E essa substância, ela é captada, na maioria das vezes, naqueles locais onde há um metabolismo maior. Metabolismo maior quer dizer o quê? Onde está ocorrendo maior proliferação celular. E geralmente só ocorre onde há metástase, porque o câncer nada mais é do que um desenvolvimento desenfreado de células defeituosas. Então, por ele ter essa afinidade, né, com essa célula, você consegue detectar, né, às vezes com maior acurácia do que com uma tomografia, por exemplo. O PET scan, ele é um exame que, na verdade, ele é um exame para detectar metástase, né? Ele é um exame para detecção de metástase e para acompanhamento de tratamento. Funciona para todas as doenças? Não, tem algumas que funcionam melhor, algumas que não funcionam tão bem. Assim como tem situações de tamanho, de tumores, que também não se encaixa muito bem. Mas o PET scan, por exemplo, ele poupa o paciente de um tempo, um paciente que, por exemplo, que tivesse, vamos supor que você tenha um câncer de pulmão e você precisa fazer uma tomografia de tórax, abdômen, pelve com contraste, cintilografia óssea, ressonância magnética de cérebro, né? Com PET scan você faz Tudo de uma vez só. com exceção da ressonância de cérebro, porque
o radiotraçador, Não pode ele não penetra no sistema nervoso central. Mas é um exame extremamente acurado em determinados tipos de câncer, né? Hoje a gente tem até aprovações no SUS para utilizar ele no estadiamento do câncer de pulmão, nos linfomas, nos mielomas, né? Câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Então, eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Muitas vezes, nos tira muitas dúvidas em relação aos exames convencionais. E principalmente ao andamento do tratamento, né? Sim, porque ele é um exame que não mede só, ele não é um exame exclusivamente anatômico. Quando eu digo anatômico, ele não é uma questão assim, eu fiz uma tomografia, media 2 centímetros, agora mede 1. Eu considero isso uma resposta ao tratamento. O PET-CT ele traz uma informação adicional. Ele traz a atividade metabólica da lesão. Então, às vezes, a lesão não diminuiu tanto, mas a atividade metabólica dela diminuiu. Isso também é um sinal de resposta. Então, ela traz uma informação adicional à tomografia. E, em certos casos, é o exame de escolha, realmente, para se acompanhar e para se estadiar uma doença. E para finalizar, é aquilo que o senhor já comentou. E a questão que eu vou colocar, a dificuldade do PET-CT, a gente chama PET-scan, mas na verdade é o PET-CT e tem agora PET-RNM, que agora você tem aparelhos de ressonância associados à gama-câmara, né? Então, você pode usar tanto a ressonância quanto a tomografia como um exame de base do corpo inteiro. O PET, o CT, a tomografia continua sendo o método mais utilizado. Mas futuramente também a ressonância vai entrar nessa esfera aí também. E a ressonância é um exame que, para algumas indicações, também é um exame fantástico, né? A dificuldade realmente que existe em relação ao PET não é nem a questão financeira em si, porque inclusive, nos últimos anos, a gente trouxe equipamentos até mais caros. Existe uma dificuldade logística, porque esse radiotraçador, ele vai perdendo atividade ao longo do dia. E a meia-vida dele é muito curta. É muito curta, em torno de 6 a 8 horas. Então, a partir do momento que ele sai da usina, e hoje nós temos uma usina no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em Duque de Caxias, a partir do momento que ele sai da usina, ele tem que chegar, o paciente, até um determinado horário, você tem que injetar todo mundo, correr para fazer o exame. Problemas. Hoje aqui para Campos a gente não tem nem mais voo. Assim, é uma coisa absurda. Vergonhoso. É vergonhoso. Na minha opinião, isso é vergonhoso. É vergonhoso. Uma cidade em pujança econômica, com a quantidade de royalties que recebe, as empresas que querem se instalar na nossa cidade, não ter uma linha aérea fixa para Campos, eu acho que é um retrocesso enorme. Eu não me lembro de ter visto isso na minha vida inteira, desde que eu sou criança. Mas, assim, acho que é uma coisa que vocês estão lutando para tentar reverter, né? E é realmente vergonhoso. Eu até na área de entretenimento, que eu sempre deixo claro, né? Eu estou vereador, eu sou empresário da área de entretenimento. Eu passo sérias dificuldades com isso, com a questão dos artistas, exatamente por conta disso. O pior problema, a gente vai só pincelar ele rapidinho antes de eu fazer algumas coisas que eu gostaria de falar dos projetos sociais que vocês são envolvidos, além do Diogo, é a questão do SUS, é a questão do pagamento, do mau pagamento ao médico, do mau pagamento às instituições que trabalham com a medicina, o desânimo. Aí eu falo como pessoa que tem vários médicos como amigo, que são desanimados, muitas das vezes, porque realmente o SUS paga muito mal. Questão, assim, eu acho que esse desânimo que você toca aí,
Que não é nem meu, isso eu ouço. Eu não sei nem se é a questão em relação à questão financeira. E também da falta de estrutura. No meu caso, o que me deixa realmente mais desanimado é o abismo, né? Que vem, assim, na minha opinião, vou ser muito sincero aqui, não posso falar o contrário, eu acho que está sendo feito um esforço enorme aqui em Campos para tentar minimizar essas diferenças. Nós vimos vários mutirões que resolveram situações crônicas da nossa cidade, né? E tem que ser, e eu acho tem que ressaltado o que é bem feito tem que ser ressaltado. Com certeza. Né? Eu acho que isso tem muita influência do Frederico Paes, que foi um gestor na área de saúde, né? À frente do HPM, quer dizer, do HPC, desculpa. Do HPC. E eu com acho que esse tipo, trabalho. Né? Sim. Eu acho que essa estratégia deve continuar. Eu acho que o governo estadual também se sensibilizou muito com a nossa cidade e vem aportando muita verba na saúde de Campos, no HGG, no Ferreira Machado. Eu acho que isso tem que continuar, o bom relacionamento do Estado com o município. É importantíssimo para separar uma coisa da outra. Isso garante a saúde da população, isso garante o acesso. E, assim, tem muita coisa para melhorar. Eu sou uma pessoa que sempre estou querendo mais. Eu não me acomodo. Eu não gosto de acomodação. Eu, quando chego num ponto, eu quero olhar para outro e já caminhar. Já mirar em outro ponto. Mas eu acho que a gente tá evoluindo, sim. Você acha que, do ponto de vista do PET-scan, é uma realidade que pode vir a acontecer no município? Elinho, eu vou te dar um spoiler aqui. A gente, inclusive, já tem um projeto, né? É uma planta de um local para colocar um PET-scan. E a gente está estudando a questão realmente logística de como fazer, esse material que vem do Rio. Porque se você observar, nenhum hospital, além de Niterói, tem um PET-scan. Né? Por conta dessa logística. Da logística. Não é o custo do aparelho, a gente já sabia. Não, o aparelho é caro também, não, tudo muito caro. Mas o aparelho não é o problema. Não é o maior empecilho. Isso, não é o maior empecilho. Não é o maior empecilho. Diogo, queria só falar um pouquinho. Diogo, filho de quem? Marido de quem? Quantos filhotes? Conta um pouquinho do Diogo. Filho do... Torce pra que time? Fala um pouquinho, fala aí. Fala um pouquinho pra gente. Ai, caramba. Eu sou filho do Dr. Herbert Sidney Neves, né? Médico conhecido, empresário de sucesso em Campos, no ramo da medicina, da comunicação, um homem assim à frente do seu tempo, uma pessoa que eu admiro demais. Tenho muito respeito, além daquele respeito que é inerente do filho para o pai, né? Que isso é honrar pai e mãe, né? Isso. Eu tenho admiração por ele. Eu sou marido da Júlia, que também é uma pessoa extremamente guerreira, uma mulher empreendedora, que estuda muito e que se dedica muito à nossa família e que é minha base. Né? Quando a gente chega em casa, quando a gente está às vezes nervoso. Eu conheço a Júlia há muito tempo. Não tenho muita intimidade, tenho intimidade com o irmão dela, né? O Bruno. Sim. Meu amigo. Mas vocês fizeram muito show juntos. Já. Bruno é um bom menino, é um garoto que eu tenho um carinho especial. E a Júlia, a gente conheci algumas vezes por causa do contato familiar, né? Que a gente acabou tendo lá. E sou pai do Hugo e do Davi. O Hugo, 13 anos, Davi, 11 anos. 2 meninos saudáveis, graças a Deus, esportistas. Né? Boa cabeça, meninos obedientes. Pô, que bacana. E botafoguenses como pai. Botafoguenses. Doente. Eu ia entrar nessa história aí. Eu vou ser sincero. Eu tô falando sério mesmo. Quem me conhece, sou flamenguista roxo. Eu tenho um carinho muito especial pelo Botafogo. Eu venho de uma família, a família da minha mãe é toda botafoguense. Eu fui criado aos domingos vendo o jogo, ouvindo o jogo pelo radinho com meu avô João e jogando buraco de baralho.
Então, meu primo, Júlio, que é como se fosse meu irmão, é botafoguense. Eu, particularmente, como flamenguista, eu torço pro Botafogo ser campeão. Primeiro pro Palmeiras não se distanciar. Ah, E não, porque eu mas o acho que Palmeiras não chega faz mais não bem ali. pro futebol do Rio, cara. Sim, sim. Eu acho que faz bem Eu o acho que Botafogo campeão. Eu acho que faz bem para o nosso estado como um todo. Como foi legal o Fluminense ter ganhado. Eu sim, confesso sim. a vocês, eu e os meus filhos, nós torcemos para o Fluminense ser campeão. Três flamenguistas roxos. Torceu mesmo, velho. Torci mesmo. Eu também torci. Eu tenho uma dificuldade pro Vasco. É, Essa aí. Aí já é me pedir demais. eu tenho, na verdade, minha família, eu tenho 2 filhos e minha irmã tem 4 filhos. Então, São 6 netos, são então. 6 netos e os meus sobrinhos são todos tricolores. Doutor né? Ebert, botafoguense Meu também, pai o é pai? botafoguense. Meu Meu então, bisavô, meu avô também era botafoguense. é uma coisa- família de. É uma coisa que vem de família, já vem né? de família. Mas como dizem, né? O Botafogo não escolhe, é escolhido. Eu não me lembro de ter chegado e falado, eu quero torcer pro Botafogo. E foi acontecendo. Eu já vi o Botafogo ser campeão, mas eu gostaria muito de ter esse prazer de eu ver acho isso bacana. junto dos meus filhos na juventude deles, Isso, né? isso é Para muito criar. bacana. Porque isso cria uma autoestima, isso cria um amor próprio. Você leva Eu já fui a mais de 20 jogos esse ano. com eles? Sim, sempre levo. Eu, graças a Deus, eu Não, tive. tem dia de semana, assim, que às vezes a mãe não deixa por conta de escola, né? Tem prova no outro dia, não pode faltar a escola e tal. Eu, graças a Deus, eu já Mas- tive esse prazer também. Se dependesse de mim, eu levaria, sabe? Eu já tive o prazer. 2019 a gente já estava junto, direto, o mais novo pequenininho ainda, mas eu tenho um de 10, um de 8, Pietro e Lourenço, dois também esportistas, gostam de futebol. Então, o Diogo, fora, dá para perceber o quanto você é apaixonado pela sua profissão e pela sua família. O que o Diogo gosta de fazer? Eu gosto. Quando sai dessa área profissional, assim, o Diogo gosta. Sempre gostei muito de esporte também, ali. Eu acompanhei muito futebol, joguei futebol, mais ou menos. Joguei tênis, fiz lutas, né? Enfim, eu sempre tive alguma atividade esportiva. Tive uma lesão alguns anos atrás, parei um tempo, voltei, agora tive outra. Provavelmente eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Tô postergando um pouquinho, mas pretendo voltar. Sou um cara que gosta de estar perto dos amigos, né? De uma resenha. Churrasco. Isso, um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Churrasco. E é isso aí, cara. Eu gosto de estar perto da galera, Irmão, a gente está encerrando o programa, passa muito rápido. Eu queria que você falasse um pouco do Instituto, do grupo Imini do Asas, a gente já conhece mais, já tem Sim. mais tempo. Campos tem uma gratidão por tudo que seu pai fez. Eu particularmente tenho, como pessoa e como político também faço parte. Eu fui eleito pelas pessoas para estar ali. Eu não fui eu que eu quero estar ali, não. Eu fui eleito pelas pessoas para estarem ali. Então, vocês são merecedores. Eu sei o quanto deve ter muita renúncia envolvida, porque a política tem renúncia e a medicina tem muita renúncia. Sim. Muitas vezes longe de coisas que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não pode fazer. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto. Bom, o Instituto, no papel, ele nasceu em 2003, né? Surgiu de uma forma, assim, já tentando vislumbrar uma forma de migração realmente desse convênio do SUS, que a gente tem há 45 anos, se eu não me engano. E ao longo desse tempo, nós fomos começando realmente, nós médicos, minha equipe, nossa equipe, né? Não posso dizer que é minha, mas nossa equipe em um momento tomou realmente frente do Instituto. Hoje o conselho, a diretoria toda, praticamente toda formada por pessoas que trabalham dentro do hospital, né? E que convivem com o paciente oncológico. Então, hoje a gente desenvolve diversas ações de cunho científico. Nós já promovemos mais de 5 simpósios, incluindo simpósios internacionais, com presença de médicos do Canadá, dos Estados Unidos, de Barcelona, né?
A gente a gente participa, a gente tem não diria associação, mas a gente tem uma proximidade com o Instituto Sauana, a gente recolhe fios de cabelo para que a Lena possa fazer com o Instituto Nélia. Com o Instituto Nélia também. E eu queria dizer que você falou do meu pai aí, que você se sente muito grato por ter uma pessoa como ele em Campos. Meu pai também tem uma gratidão muito grande com seu pai. Durante um momento em que seu pai esteve prefeito em Campos, ele fala isso. Ele resolveu algumas questões muito importantes para a gente naquela época. E ele é muito grato até hoje. E acho que gratidão não prescreve. Eu gostaria de dizer isso em nome dele. E o Instituto Nélio, eu estive lá com seu pai, acabei até te encontrando lá no dia. Estou até em dívida com ele, porque eu vi que ele montou um lago e que tinha algumas carpas lá. E eu crio umas carpas também. E as minhas tiveram filhotes, né? Dizem que não procria em lugar fechado, assim, mas as minhas não sei como procriar. E eu fiquei de dar algumas lá para ele. Então, assim, o Instituto, hoje, nós mantemos uma casa, né? Que recebe, que tem uma capacidade de receber até 30 pessoas por dia. Essa casa hoje serve de base para pacientes que moram em outros municípios e para pacientes que moram em localidades até aqui em Campos, que Campos é uma cidade muito grande, geograficamente. De extensão territorial muito grande, né? Então, as pessoas durante o tratamento, principalmente de radioterapia, elas ficam hospedadas lá, né? Porque é um tratamento diário, às vezes dura um mês e meio, e aquela pessoa, para não ter que ficar fazendo deslocamento. E nessa casa a gente fornece alimentação, a gente fornece material de limpeza, né? A gente faz toda a manutenção da casa, todas as contas, luz, água, isso tudo é mantido. Conseguimos alguns parceiros, algumas faculdades que nos procuraram para poder exercer alguma atividade acadêmica, assim, colocar um acadêmico dentro do hospital. Que é bacana. A gente fala, não, eu quero pagar tanto. Não, você não vai pagar pra gente, você vai pagar pro instituto. E isso a gente tem com 2 faculdades. Que bacana. Né? E assim a gente vem mantendo. Né? Você sabe as redes sociais, sabe de cabeça? Instituto do Câncer NF. NF. Isso, Instituto do Câncer NF é o Instagram do Instituto. E Grupo Imine Oncologia, que os dois estão linkados um com o outro. Os dois estão linkados. E o nosso objetivo, Aline, para ser muito claro, meu objetivo hoje é realmente fazer com que o Instituto assuma esse papel de protagonismo no credenciamento do SUS. Da questão oncológica. Sim, porque eu sei que uma vez que o Instituto possa gerenciar esse credenciamento, a gente vai estar apto a conseguir muito mais coisa. Financiamentos, emendas, enfim, aí o céu é o limite, e aí depende do trabalho, de quem quer. De boa vontade. De boa vontade, né? Boa vontade política. De correr atrás e pedir, né? Que tem que ser pidão. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. E é isso aí, é desse jeito que funciona. Diogo, obrigado mais uma vez. O carinho é mútuo dos dois, tanto do seu pai como o meu. Ele já me falou isso pessoalmente, ele mesmo. E do meu pai, ele não cansa de falar. Manda um abraço pro Diogo, pro Dr. Herbert. O carinho também que a gente tem com vocês por ter sido a primeira empresa a ter abraçado o Instituto Nélia, entendido que aquilo... E aí eu digo de coração, não tem cunho político nenhum, aquilo ali é feito por uma família que quer dar às pessoas o direito pelo menos de ouvir, o direito de ter psicóloga lá atendendo. Sim. A gente está muito feliz porque a gente teve a salinha das crianças agora que a gente já começou. Inclusive a estrutura é muito boa lá. Uma casa muito boa. Para nossa surpresa, a gente mês que vem começa a questão também na água, ou seja, procedimentos vão ser na piscina. A fisioterapeuta está super feliz, as senhoras que estão
estão sendo tratadas lá também. Então, muito obrigado, Papai do Céu abençoe. E tem aqui um amigo que não tem isso como ajuda, tem isso como missão. Sim. Eu tô nisso por missão. Eu sei. Acredito que você também. Também. Mas eu tô por missão. Obrigado, Papai do Céu te abençoe. E até a próxima. A E gente eu vai vou ter contar várias. com essa torcida pro Botafogo ser campeão em 2023. Tá fechado, tá fechado. Nós vamos comemorar junto. Então tá bom. Galera, esse foi mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Obrigado por vocês estarem curtindo nas redes sociais. Acompanhem lá, que tem muito mais. Até semana que vem. Fui!